Olá, meus amores, os 21 dias, estamos assim no 9º dia. É muito especial estar aqui com vocês durante esse processo todo e finalmente chegando nesse dia que pra mim é um dos dias mais importantes. Todos são importantes, mas pra mim o curso inteiro fala os 21 dias para ressignificar a sua vida através do perdão. E pra mim o perdão é algo que é muito difícil. Todo mundo tem uma opinião do que é o perdão e ao mesmo tempo o perdão é algo tão difícil pra gente acessar, entender e principalmente praticar nas nossas vidas. Então eu resolvi, durante um tempo da minha vida, começar uma busca de entender o que efetivamente era o perdão e como fazer isso visceralmente na minha vida. E passei por anos e anos tentando compreender o maior sentido do perdão e como que isso poderia transformar minha vida. E eu posso dizer uma coisa pra vocês com toda certeza, que o perdão mudou minha vida e continua mudando minha vida a cada dia. Porque eu já ressignifiquei e perdoei muitas coisas no passado e a cada dia coisas novas vêm bater na minha porta e exige que eu comece a esticar cada vez mais a minha capacidade de entender, perdoar e amar mesmo assim. Amar quem tá próximo, quem nos ama, quem alisa o nosso ego todos os dias é fácil. Agora amar aquelas pessoas e compreender e perdoar aquelas pessoas que às vezes te machucam é uma das coisas mais difíceis, porque nós somos seres humanos, a gente quer nos proteger o tempo inteiro, a gente tem esse síndrome de perseguição, todo mundo quer, acabar com a gente, nos machucar, então a gente está sempre tentando nos proteger. Então se alguém quer me machucar, o que eu vou fazer é não só me proteger, mas eu quero machucar você também. Então o perdão, por ele ser algo muito linkado às vezes a uma religiosidade, que é o que Deus quer de você, como que você precisa perdoar. Se você fizer isso, Deus vai te dar um castelo lá no céu. Se você fizer isso, Deus vai te abençoar. E a gente sempre conecta o perdão com algo religioso e como uma troca. Se você fizer isso, você é uma pessoa boa. E na verdade o perdão não tem nada a ver com isso. E hoje, pelo menos a minha visão e aquilo que eu vivi. Claro que eu respeito a visão de cada um do que é o perdão e como ele funciona na sua vida. E eu acho que você tem que praticar aquilo que funciona pra você. Então eu vou compartilhar com vocês hoje o que funcionou pra mim e que talvez possa funcionar pra vocês. Então eu vou começar através de um exemplo que eu acho que todos nós nascemos como esse recipiente aqui, vazios e prontos para receber todas as coisas incríveis que a vida quer nos oferecer. Só que como seres humanos, nós somos feitos de luz e sombra. Independente de quão lindo é a nossa luz, todos nós temos as nossas sombras também. Todos nós temos a capacidade de amar e de machucar com uma mão, e eu vou te manchar com minha sombra em algum momento, e com outra mão eu também vou levar o meu amor, eu vou te impactar de alguma forma. E é muito difícil às vezes a gente compreender isso, porque estamos sempre numa luta entre preto e branco e a gente não entende que a experiência humana é viver no meio, é entender o cinza que existe em tudo isso. E entender o cinza é entender que eu sou um ser humano igual você, igual todos nós, e todos nós temos essa capacidade de machucar e de amar, e que em algum momento a minha dor vai impactar, a minha ferida vai sangrar em você. E de alguma forma vai te impactar e te machucar e te ferir. Então, como crianças, nós nascemos vazios e recebemos tanta água limpa, que representa todo o amor. Recebemos às vezes, talvez não dos nossos pais, ou talvez dos nossos pais, mas independente, recebemos de pessoas que passam pela nossa vida. Só que também recebemos as sombras, recebemos as traumas, as palavras ditas que às vezes destroem muito mais de qualquer coisa física. Às vezes as palavras têm o poder de machucar a gente de uma forma tão profunda que isso fica por muito tempo se a gente não trabalhar isso. Então, o que acontece? O nosso copo começa a se preencher, o nosso copo começa a encher de uma água escura, e essa água escura representa todas as dores que a gente vai recebendo do outro. Só que o que acontece? A gente não aprendeu como esvaziar. A gente não entendeu organicamente o que eu faço. A criança ela não sabe como que ela esvazia de toda essa dor. Então ela vai acumulando, ela vai entendendo que essa dor, o que o outro fez, ela precisa começar a armazenar dentro dela, porque de alguma forma
é a culpa dela. De alguma forma, talvez ela nasceu para segurar isso. Então ela não esvazia. E da criança se torna um adolescente, o adolescente um adulto. E daqui a pouco o nosso copo está quase transbordando de água não mais limpa, de uma água suja. E essa água suja, ela pode representar muitas das coisas que aconteceram com a gente. Só que o processo de esvaziar, e durante a minha vida, tendo passado por tantas coisas, eu não entendia. Eu lembro que eu chorava dias e noites assim na cama sozinha e eu perguntava: Deus, se você existe, se você está aí, me ajuda e me ensina como que eu consigo esvaziar. Porque eu tenho certeza que você que está assistindo isso aqui já sentiu algum momento da sua vida que essa água, ela tá tão aqui em você que você não consegue nem respirar direito. É como se você sente fisicamente que a dor é tanta e que é tantas palavras não ditas, tantos segredos que matam e que de repente você não consegue e você não tem mais espaço. Se eu tiver uma água limpa e quiser colocar essa água limpa aqui dentro, o que vai acontecer? Vai ter que ter muita água limpa até esse copo se limpar. Muita. Então, se de repente um relacionamento novo vem e esse relacionamento é uma água limpa, eu tô tão cheio de tantas coisas, de tantas histórias, de tanta dor, que essa água limpa eu reconheço ela como água suja. Porque ela entra em mim, ela vem, mistura na minha sujeira e eu reconheço ela como sujeira. Eu não consigo entender, eu não consigo enxergar a água limpa. Porque quando ela entra em mim, ela mistura na minha sujeira e se torna tudo uma coisa só. E isso foi acontecendo na minha vida, relacionamento pós-relacionamento, não só amoroso, mas com pessoas que eu amava, com minha própria família. Então eu entendi que eu precisava esvaziar, mas eu não entendia como que eu poderia esvaziar o meu copo. E passei anos nessa busca tentando entender o que era perdão. Para mim, eu aprendi e conheci um Deus perverso, um Deus que me desejava. Como criança, a gente lia por horas e horas cartas que falavam, eram cartas de Jesus falando para mim, cartas eróticas, e eu sempre vi Deus e Jesus como uma pessoa extremamente sexualizada e que me desejava. Ele era o opressor que representava os homens e eu a vítima, até com o próprio Deus. Então fazer algo porque agradava a Deus eu nunca iria fazer. Então eu pensei, tem que ter uma outra solução, porque para Deus eu não quero fazer, eu quero fazer por mim. Como que eu faço isso? E com 15 anos eu conheci uma pessoa que foi um pai, que foi um guru, que foi uma pessoa que influenciou minha vida de uma tal forma que eu nunca vou esquecer. Uma pessoa que acreditou em mim. Uma menina de 15 anos que usava cueca até aqui, queria parecer homem porque ser mulher significava fraqueza, significava algo muito ruim. Então, por muito tempo, eu usava uma roupa e uma máscara que não tinha nada a ver comigo, né? Que nem aquele vídeo anterior que a gente falou sobre muitas vezes a nossa personalidade se torna quem nós somos, mas na verdade muitas vezes a nossa personalidade ela é formada ao redor dos nossos traumas. Então eu falava, não, eu sou essa pessoa grossa desse jeito, eu sou extremamente tímida ao mesmo tempo. Eu não falava, passei muitos anos sem falar com ninguém. As únicas pessoas que escutavam minha voz era o meu cachorro chamado Midnight, meia-noite, que ele era todo pretinho. Eu sentava na casa de cachorrinho e ficava conversando com ele sobre as minhas dores. E ele foi a única pessoa que escutava a minha voz. Então o Paulo iniciou uma nova trajetória de começar a trazer de mim o melhor que eu era. E eu nunca vou esquecer desse gesto de amor que mudou muito a minha vida e começou a me ajudar a me reconhecer. Só que após alguns anos, o Paulo acabou falecendo, né? O meu grande pai, guru e inspiração, né? E quando ele se foi, eu acabei descobrindo algumas coisas que quebraram meu coração profundamente. E eu fiquei pensando como que uma pessoa que eu amava tanto poderia fazer uma coisa e deixar a sombra dele, as manchas da sombra dele em outras pessoas. Eu não conseguia entender isso. E naquele momento eu pensei, eu só tenho duas
coisas que eu posso fazer nesse momento. Ou eu jogo ele fora. Eu jogo ele fora e coloco ele naquele arquivo que eu coloquei todo mundo do meu passado. Monstro, essa pessoa não é humana, isso é desumano que uma pessoa faz, né? A gente tira a pessoa do humano e já fala, não, isso é desumano, isso nem é humano. A gente joga a pessoa fora completamente, mas se eu jogasse essa pessoa fora no arquivo de todas as pessoas que eu joguei fora do meu passado, eu estaria jogando fora toda a luz e todo o amor que ele tinha feito e influenciado a minha vida, e que 5 anos depois eu não era a mesma pessoa. Eu tinha mudado completamente por causa do amor, por causa que ele acreditou em mim. Ele viu além daquela máscara de dor, ele viu que eu tinha uma voz, ele viu que eu tinha um amor escondido debaixo de tanta dor. E ele me ajudou a começar a acreditar em mim de novo. Então jogar ele fora significava jogar eu mesma fora. E daí finalmente eu comecei a entender o que era o perdão. Sentado no meu quarto, escrevendo uma carta 2 dias depois que ele morreu, meu olho inchado de tanto chorar há dias, eu finalmente entendi. Eu entendi que o perdão não é nada mais do que entender o que significa ser humano. E que todos nós temos a nossa luz e as nossas sombras. E todos nós temos a capacidade de amar e de machucar. E que precisa ser reconhecido. Naquele momento, ao escrever uma carta para ele, eu reconheci toda a dor e perguntei por quê? Por que você fez isso? Por que você machucou de tal forma tantas pessoas? E ao mesmo tempo, ao reconhecer a sombra dele, eu reconheci tudo que ele fez por mim. Todo o amor que ele derramou e que transformou a minha vida, e eu sabia que era para sempre. Que eu jamais seria a mesma após ter vivido e passado por esses anos ao lado dele. Então, naquele momento, eu finalmente entendi o que era o perdão. Era o reconhecimento do todo, do que significava o todo do Paulo, a luz e a sombra. E daí consegui liberar isso de dentro de mim e não segurar as mágoas, os rancores, mas ficar com todas as coisas lindas que ele tinha plantado e que estavam florescendo na minha vida. Naquele momento, eu consegui também olhar para trás de todas as pessoas da comunidade que, por mais que talvez num capítulo da minha vida foi um grande vilão, no capítulo da vida de uma outra pessoa foi o amor. E quem era eu para jogar essa pessoa fora? Da mesma forma que eu não poderia me jogar fora. Porque da mesma forma que eu não gostaria que alguém jogasse eu mesma fora, porque eu, por mais que eu vivi todas essas dores na minha vida, o que aconteceu? Eu passei isso adiante, porque dor gera dor. Então, enquanto você está gerando isso em você, por mais que você não quer, é automático. Você machuca o outro, você sangra no outro. As pessoas feridas acabam fazendo isso com o outro. E eu tinha feito isso muito. Eu tinha machucado muita gente. E foi a vilã em muitas histórias. E eu precisava entender o que significava ser humano e perdoar todas as minhas sombras que eu manchei o outro e reconhecer também a minha luz. Naquele momento, todas as coisas começaram a fazer sentido e eu compreendi que isso era o perdão para mim, porque isso me ajudou a liberar e isso me ajudou a entender o ser humano com mais compaixão e amor. Às vezes a gente olha para certas pessoas e a gente se coloca no papel do juiz. E enquanto eu estou no papel de juiz, a minha obrigação é julgar quem é certo, quem é errado, quem vai ser liberado, quem é castigado. Esse nunca foi o nosso papel. Nós não nascemos com essa obrigação e esse papel, isso não é nosso. Mas nós pegamos esse papel como juiz e enquanto eu estou nesse papel, eu vou sempre estar mandando alguém para o castigo. E muitas vezes essa pessoa é continuamente nós mesmos, porque aquilo que eu faço com o outro é aquilo que eu faço comigo mesmo. E se eu consigo ter compaixão e amor comigo, é automático que eu consigo fazer para o outro, porque ele vem de dentro para fora. Então, o perdão para mim, quando eu comecei a clarear isso e compreender isso, todas as coisas começaram a mudar na minha vida. Então esse vídeo eu realmente quis compartilhar com vocês um pouco da minha própria experiência e ajudar você no seu caminho. Eu tenho certeza que cada um que está assistindo aqui em algum momento já feriu
seriamente alguém. Talvez porque você quis, estava ciente que você estava fazendo isso, ou porque você não estava, mas que a sua ferida sangrou no outro. E você sabe como é horrível sentir que alguém te jogou fora. Porque por mais que você sabe que você errou, você sabe que ali existe amor também. Então, hoje esse vídeo é para olhar um pouquinho para o que significa ser humano, olhar um pouquinho para você, olhar um pouquinho para o ser humano, olhar um pouquinho para fora e sair desse pedestal, sair desse lugar do juiz e ir para um lugar de que eu não tô aqui para fazer essas decisões. Isso eu deixo para o universo. O universo faz isso tão bem. Karma é uma coisa tão incrível que tudo que vem volta. E isso não é o meu papel, eu deixo isso para o universo que faz o papel dele maravilhosamente bem. Qual é o meu papel? É pegar tudo que acontece comigo e aprender a reciclar, aprender a trabalhar isso, aprender a esticar a minha capacidade de amar, de compreender, porque essa é a minha essência. E as traumas que eu vivi me afastaram de quem eu sou. E lembra do vídeo? Estamos todos voltando para casa. Então, o exercício de hoje é um exercício de olhar profundamente para você, olhar profundamente para todas as coisas em você que você sente que você ainda não consegue perdoar. E talvez você não consegue perdoar porque você acha que perdoando as pessoas vão roubar algo de você de novo, que vão te machucar de novo, né? E que talvez castigar o outro com o seu ódio, a sua mágoa, vai fazer com que isso doa menos em você. E você mesmo, se você for bem sincero comigo aqui, você vai saber que segurar a mágoa não está castigando mais a pessoa que te machucou. Pelo contrário, cada vez que você segura isso dentro de você, aquela dor que um dia foi feita com você, você lastra isso com você e você leva essa dor com você pelo resto da sua vida. Então, quem te abusou já foi, faz tempo. E quem continua te abusando é você. Porque você continua trazendo essa dor constante para sua vida inteira. Se alguém um dia te rejeitou, quem continua te rejeitando é você. Porque você continua segurando isso dentro de você. Entende? Então essas sombras que são do outro é do outro. Libera. Perdoar é dizer isso aqui é seu, não meu. Eu preciso caminhar sem esse peso. Eu preciso caminhar de volta para mim. Eu preciso voltar para mim. E cada vez mais que eu seguro parte de você, ainda vivo com você dentro de mim. Eu ainda vivo com a sua sombra dentro de mim. Então nós estamos numa caminhada de nos desvincular do que não é nosso para a gente voltar para casa, não é? Então vamos iniciar essa jornada começando com o ato de primeiro compreender o perdão e depois começar a liberar isso de dentro de você. Então, lição de casa, escuta o áudio de hoje dos 21 dias e olhe para dentro e veja como está o seu copo. Será que ele está transbordando? E se ele está transbordando, está na hora da gente esvaziar. E a única forma da gente esvaziar para que a vida possa nos preencher de novo é a gente nos esvaziar até a última gota. Porque somente quando a gente está vazio é que a vida pode nos apresentar com um novo começo. Enquanto eu estou tão cheio do meu passado, eu não consigo lidar com as coisas do presente. E às vezes eu preciso lidar com coisas, né, de perdoar pessoas de hoje. Mas porque eu não perdoei, eu não trabalhei coisas do passado, imagina o que é de hoje. Então ele só acumula, até que um ponto que a gente explode por dentro. E a gente morre por dentro. A gente pode estar muito vivo de fora, né? Mas a gente morre por dentro. E não tem nada pior do que viver morto por dentro. Então o que eu mais quero é ajudar vocês, porque eu já estive morta por dentro por muitos anos. Eu sei que isso é uma das piores sensações que existe nessa vida. Então, façam os exercícios, muito amor para vocês e que a gente siga nesse caminho do amor, do perdão e de entender o que significa ser humano. Um beijo no seu coração, te vejo amanhã às 8h30 da manhã.